noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Quarta-feira, é este dia 12 de abril de 2023. Dia do sofá, e nós aqui. É da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí e nós estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. 27 graus a temperatura. Temperatura agradável, teve algumas pancadas de chuva aqui na nossa região, que é da Grande Porto Alegre, mas a previsão é que nós teremos ainda chuva, mas lá no final de semana, sexta, sábado e domingo. A estiagem está terrível no nosso interior. Então a chuva será bem-vinda, não só a nós da cidade, como aqueles que também sofrem o que acontece no campo, porque nós somos abastecidos pelo campo. Então aquelas pessoas que dizem nada a ver, são assim. Isso é tempo bom para quem caminha, quer caminhar, quer circular e tudo, mas para a agricultura, muito ruim. Mas chuva, bem-vinda a nós. Lembrando que vocês devem curtir, compartilhar, dar aquele like de positivo, estar conosco, dar opinião. Hoje nós temos um vídeo que há tempo nós não tínhamos. É o meu amigo João Batista Romeiro, lá de Arujá, São Paulo, nos mandou um vídeo. Até para se mostrar que muitos que estão conosco hoje talvez não conheçam a sua fisionomia. Mas é por isso que eu peço que vocês devem nos mandar um videozinho, se mostrando, dizendo alguma coisa, dizendo algo de vocês, algo do programa, seja qual for o manifesto. Mas hoje, então, ele estará 21h30, é a hora do vídeo, que há tempo nós não tínhamos. Entre as notícias que nós teremos hoje, o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, visitou o presídio da Papuda, onde está a maioria dos presos daqueles atos de 8 de janeiro, e diz que não achou tão ruim, mas claro que estava preparado. Quem não sabe daquelas empresas em que vão ter a visita de uma fiscalização que já tem um aviso prévio? Claro que estava tudo preparado, ainda mais vindo uma comitiva do Supremo Tribunal Federal. Mas agora vamos ver. A ministra Rosa Weber, a presidente do Supremo Tribunal, já decretou uma data para que comecem os depoimentos e as acusações dessas pessoas que estão lá. Aqueles que se dizem patriotas e alguns dizem que depredaram os 3 poderes em Brasília. Vamos ver o que acontece. Aquela ex-rainha dos baixinhos, que agora não é rainha de mais nada, a idade chegou, a qualidade dela terminou e a mídia é necessária. Ela tem que estar na mídia, de qualquer jeito. Está ganhando um bom dinheiro da promoção que fez. Nós temos também informações dos artistas que aumentaram o seu cachê que recebem do governo. E também, além da Lei Rouanet. A Xuxa, como vocês sabem, é embaixadora das vacinas dos baixinhos, das crianças, mas parece que não está surtindo aquele efeito esperado, pois muitas mães dizem que não vão vacinar as suas crianças. Até nesse ponto ela já era
Mas ela não deixou de se manifestar e disse assim, aquela imagem que passou nas redes sociais de noticiário, de que aquele líder, o Dalai Lama, beijou uma criança na boca. E a Xuxa, para não ficar em branco, já que precisa estar na mídia, disse que ela comparou a atitude do Dalai Lama ao ex-presidente Bolsonaro. Me veio à cabeça aquela frase, pintou um clima, que disseram que ele havia dito isso lá para uma criança indígena. Mas com certeza ela não lembrou que pintou um clima daquele filme pornô que ela fez, em que manteve relações sexuais com um adolescente. Não veio à cabeça aquilo, ela explicou dizendo que ela era uma artista. Então que se tenha na posição de artista, fique fria e não teça comentários. Ela não perde a oportunidade de aparecer, porque está muito difícil, o tempo passa, a qualidade dela como artista já era, a Globo até a fazer uma homenagem a ela, mas ela abandonou a Globo, agora retornou, porque se viu acuada em outro canal. Basta dizer que até as antigas paquitas dela, tem alguma dela que é bolsonarista, ela despreza no documentário, não apareceu. Então o revanchismo e a ideologia política continua. Então, Xuxa, fica na tua, seja só artista. Já está muito bom e a situação não está nada boa. Também uma ministra do governo Lula, o atual, em um discurso criticando os preços, aí ela dizendo o preço do açúcar, o preço do café, e ela disse o preço do açúcar que vem do mel da nossa abelha. Olha, não é para rir. Até a notícia quando saiu, não riam. Há uma ministra que disse isso em um discurso, que o nosso açúcar vem do mel da abelha. A cana-de-açúcar ficou em segundo plano, mas é a nossa ministra. Olha só, ministra do governo Lula. Também a comitiva do governo Lula, que chegou hoje à China, amanhã ele vai dar a posse lá em Xangai a Dilma, que é presidente do BRICS, que ela vai ganhar um salário de quase 300 mil reais, e lá na sexta-feira ele terá o primeiro encontro com o presidente lá, o Xi Jinping. Será então na sexta-feira, já está na sua programação. Na sua comitiva, além de levar muitos políticos, autoridades, também foi o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Queria ele que fosse também o Lira, presidente da Câmara dos Deputados, mas o Lira disse que por recomendação médica não deveria fazer essa viagem. Mas que nada. O Lula havia dito que ia ser conciliatório desses dois poderes, que é o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados, que não estão em sintonia em razão da composição de que vai acontecer a CPMI. É uma briga de beleza que estão disputando. Também hoje em Taiwan veio a notícia que a situação não está nada boa, uma vez que a China, que reivindica Taiwan, fez demonstrações de tiro real no Estreito de Taiwan, e até porque retornou em represália, porque a mandatária de Taiwan fez uma visita ao Ocidente, dentre eles os Estados Unidos. E Taiwan disse que eles estão preparados para uma possível invasão da China, que está só se exercitando, e diz que vai acontecer lá em 2025, mas a Taiwan já disse que está preparada para o ano que for, está preparada para receber essa possível invasão da China, e diz que não tem cabimento que eles escolham quais as parcerias que Taiwan deve ter. Então, é o que está acontecendo, a área está conturbada. Um acidente também ontem, lá em Pinheiro Machado, o nosso interior do estado, entre dois carros, e depois ainda pegaram fogo. O resultado foram 3 mortos e 4 feridos. Foi ontem à noite. Em Porto Alegre, foi sancionada a lei que daqui em 15 anos a fiação subterrânea deverá ser completa. Então, comecem a tirar as fotografias, porque
as imagens de hoje serão imagens do passado. E tirar as fiações, com certeza, será uma imagem de uma cidade do futuro, o que realmente é muito lindo. As fiações, passa um caminhão alto, rebenta fios telefônicos, fios elétricos e também aqueles furtos, daí vai ser mais fácil de coibir, já que as redes serão subterrâneas, mas só daqui a 15 anos. No futebol, ontem, aquele sufoco, aquele terror da equipe do Internacional, que conseguiu a muito custo vencer o CSA das Alagoas em 2-1. Foi um sofrimento. Vai ter debate no nosso programa, com certeza. O Grêmio será amanhã, lá em Natal. Ele vai enfrentar o ABC. O Renato preservou alguns jogadores, e dentre eles o Soares, que deve estar desgastado porque jogou todas as partidas que teve até agora em 90 minutos. Então ele já anunciou que vai preservar o Soares. Quanto àquele caso também das brasileiras lá na Alemanha que estavam presas, em razão da troca de malas, e a polícia italiana não aceitava em hipótese alguma. A polícia brasileira, a polícia federal, teve que mandar todos os detalhes mostrando. E agora já identificou um outro passageiro que também teve trocas de mala de drogas aqui nos nossos aeroportos. A família delas está muito contente e elas estão vindo ao Brasil. Também quanto ao Bolsa Família, o governo bloqueia e exige um recadastro de 1.200.000 famílias de uma só pessoa. Assim como o Bolsonaro, o Lula fará transmissões semanais ao vivo na internet. Foi um dos ministros dele que disse isto. A Organização Mundial da Saúde confirma a primeira morte humana por gripe aviária. Isto vem a nos preparar. A ministra do Supremo, nós dissemos, a Rosa Weber já marcou data para que aquelas pessoas envolvidas e acusadas de ataque aos três poderes já está programada. E teremos na nossa sinopse. A Receita Federal vai acabar com a isenção de imposto para encomendas internacionais de até $50. Também o governo federal avalia permitir o uso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço na compra de carro novo. O pessoal vai se atirar e vai ser como em outras gestões anteriores, que todo o pessoal comprou carros novos em 70 prestações e depois tiveram que entregar porque era uma ilusão, não tinham condições de pagar esses veículos, né? O governo federal também proibirá contratos com empresas envolvidas em atos de 8 de janeiro. Mais uma razão que o governo já condena e já julgou essas empresas que eles dizem que teve participação lá nos atos de 8 de janeiro. É o revanchismo que está aí. O Conselho Federal de Medicina proíbe a prescrição de anabolizantes para fins estéticos e melhora do desempenho esportivo. A Anvisa também autorizou a comercialização de alimentos da Fugini fabricados após o 27 de março. A Lei Rouanet, o governo federal aumenta o limite de cachê para artistas e o valor de captação. Em número nós daremos ali adiante. Mais uma benesse do governo federal para o cachê de artistas. Claro que artistas aliados ao governo de esquerda. Em números nós daremos. Vocês vão achar exorbitante, inclusive os valores que aumentaram. Por isso que, dentre elas, a Xuxa, a Ivete Sangalo, a Anitta estão muito contentes com a gestão do presidente Lula, né? O cônsul da Rússia é suspeito de dar
apoio a um suposto espião infiltrado aqui no Brasil. São notícias que nós teremos dentro do nosso programa. Também o dólar fechou abaixo dos R$ 5 pela primeira vez em 10 meses. Ficou em R$ 4,94. Tudo isso nós teremos dentro do nosso programa. A Polícia Federal e a CGU investigam 20 faculdades por suposta fraude para receber recursos do FIES. Agora está aparecendo de tudo que é jeito. Por exemplo, uma deputada do PL acusa um parlamentar do PCdoB por assédio na Câmara de Deputados. O ministro do Supremo Tribunal, Ricardo Lewandowski, reativa sua carteira de advogado da OAB. Agora ele vai advogar e, com essa amizade que ele tem no Supremo, decisões que o pegarem como advogado já vão saber o que vão vencer. Com certeza teve todo o seu tempo ali no Supremo. Então, quando for a hora do Supremo, é fácil, né? O Ministério da Fazenda diz que não será criada a taxa para compras online. Também aquele caso de um menor de 14 anos lá de Maquiné, que tinha todo um material de cunho nazista, Mussolini, Hitler na sua parede, soqueira, arma de pressão, faca de corte, de cutelo, todo o material no nosso litoral norte, aqui em Maquiné. E a polícia apreendeu e também prendeu os seus pais, que ele mantinha contato, segundo informações, com um homem pela internet lá do Paraná. E com isso seus pais foram conduzidos à delegacia também, porque eram comerciantes próximos a uma escola que ele estudava, mas não existia uma escola definida. Então, mais um caso lamentável de nazismo, e vamos ver como é que fica. Foram notícias do dia de hoje, uma vez que existe esses alardes, aí, esses fake news, de que haverão ataques à escola. Tudo isso é fake news, é só para apavorar a população. Não deem crédito a isso. É uma onda que está aí, e quem colocar nas suas redes sociais alguma ameaça dessa natureza vai estar divulgando, e com isso poderá ter a sua conta bloqueada. E para terminar o nosso preâmbulo, o Ministério Público Federal vai à justiça contra o general Eliezer Girão por suposta incitação a atos extremistas. E como você sabe, o general Girão é bolsonarista. Mais uma do nosso Ministério Público Federal, estadual, qual que seja a alçada. Mas vamos lá ao estúdio para dar continuidade à nossa live. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, estamos aqui. É nós. É nós que estamos nessa live aí. Finalmente, cadê o homem? Tá aqui ele, é o âncora do programa. É o programa Pauta Livre. 26 graus a temperatura agradabilíssima. É o outono e diz que o frio virá já nesse final de semana. Por isso que eu digo, esse lindo estúdio aqui é o Estúdio 2, que está conosco, cada vez melhor.
Dentre o nosso programa, também hoje tem um vídeo que eu havia falado que já está conosco. O João Batista Romero, lá de Arujá, São Paulo. Ele até deu uma cutucada no Zé Sanguiné, mas por alguma razão o nosso amigo Zé Sanguiné, que é espectador assíduo, ainda não pintou no nosso programa. A quantidade das pessoas, até um pouco me preocupo, ainda não é boa. Olha aqui, ó. Não esqueça de dar aquele like de positivo. Henrique, Janei, que já estão conosco, estão contentes, primeiro pela vitória do Grêmio. Mas amanhã, lá em Natal, tem uma parada dura, hein? Que traga um bom resultado, ainda mais que o Renato preservou jogadores chaves que eu havia falado antes, além do Soares, também o Carvalho. O Carvalho, que em espanhol, os dois são uruguaios, né? O Elio não irão a Natal para preservar, porque a viagem é muito longa. E mesmo porque está também o Tati de retorno à residência após uma cirurgia bem sucedida. Mas uma boa noite a todos vocês. O Eduardo Leite, também dentre as notícias que nós teremos, ele anuncia um efetivo dobrado da polícia para patrulhar as escolas. Quem disse isso? O Eduardo Leite. Também o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi ouvido lá na Câmara, e a CCJ proibiu o parlamento de mostrar vídeos em que o ministro Flávio Dino dizia que estava presente nos atos de 8 de janeiro. É o cerceamento do parlamento, o que não é concebível, né? Também o presidente Jair Bolsonaro, ele foi ovacionado e estava com a camisa do Palmeiras quando o Palmeiras sagrou-se campeão lá no domingo. Ele continua em alta. Aonde ele vai é ovacionado demais. O Internacional, o Arangues e o Jean Dias estão no bid e poderão estrear. Olha a FIFA, estava preocupado, reforços para o Inter. Tem mais um outro reforço que ainda não está no bid. Na tarde de hoje também um capotamento que houve uma van na freeway com a carga de camarões, na nossa autoestrada no quilômetro 61, que é no município de Gravataí, causou a morte de um homem de 35 anos. Esse homem seria residente em Canoas. O Grêmio também enfrentará o ABC de Natal amanhã pela Copa do Brasil. O Soares está fora, será às 21h30 lá no Frasqueirão, é o nome do estádio. E a volta será aqui no dia 27. Mas vamos lá então ao Estúdio 1 responder, porque o Alberi também muito contente já entrou e já está conosco. Logo falo para ti, Alberi. Vou na ordem cronológica aí, recém estamos passando para o Estúdio 1. Hoje também temos um vídeo do nosso amigo o João Batista Romero, que está aí conosco. Vamos dar uma ida então lá no Estúdio 1, porque hoje o número 1 foi ele, João Batista Romero, falando de Arujá e dizendo assim: boa noite, meu amigo Severo, um abraço para você e todos os amigos do programa Pauta Livre. Aqui em Arujá, São Paulo, 23 graus, esta noite é capaz de chover. Aqui nós tivemos alguma pancada durante o dia, mas ainda não promete chuva. 26 graus a temperatura, uma temperatura agradável, mas no final de semana promete que teremos chuva aqui no nosso Rio Grande do Sul. O meu irmão Coronel Severo, ou FIFA para os amigos, falando lá do bairro Guarujá, zona sul de Porto Alegre, naquele paraíso à beira do Guaíba. Boa noite, um bom programa. Ver o Inter jogando foi muito sofrível. O time está muito ruim. Ele se refere ao jogo de ontem, que foi um jogo, não menosprezando a várzea, como eu disse, que eles são profissionais milionários, mas foi um jogo de várzea, daquele pessoal despreocupado, que não tem compromisso com nada, estão jogando o jogar por jogar. E a torcida exige, vaiou o time demais. Mas a vitória veio simples, 2-1,
e começou perdendo, foi muito triste. Se não tem o Alan Patrick, a coisa ficaria feia realmente. Mas o Inter apresentou hoje 3 reforços, dentre eles 2 já estão no bid e poderão estrear. A Janei é a nossa amiga ali também da Zona Norte de Porto Alegre, e ela assim: boa noite, Severo. Estamos felizes com o filho que já está em casa. O filho que ela se refere é o Thatcher, que se acidentou de moto, precisou ser submetido a uma cirurgia no Hospital Cristo Redentor e já está de retorno à residência. Muita alegria e muita saúde ao nosso amigo, o Thatcher. E ele diz assim: obrigado, amigo. Ele ainda não vai participar, pois está com dor e repousando. Ele é espectador também do nosso programa e nós ficamos agradecidos. O nosso co-irmão da divulgação, Alexandre Marques, veio conosco, deu só uma passadinha aqui porque tem outros compromissos, e ele diz assim: ele é do Expresso da Várzea, Zona Norte de Porto Alegre. Boa noite, Severo. Na Copa do Brasil, tirei um tempinho para mandar uma mensagem por aqui, pois eu estou comentando o jogo CRB e Atlético Paranaense. Ontem no Beira-Rio, mesmo com a vitória, foi noite de terror. Realmente ele é colorado, como você sabe. Mas agora um que é campeoníssimo, está abocanhando tudo que é título que tem, o João Batista Romero. E ele assim: boa noite, amigo José Sanguiné. Você está escalado hoje na cozinha. Meu amigo, qual o cardápio? Um grande abraço para você e a sua família e saúde para todos. Ele diz que a esposa que está sempre junto a ele, a dona Bete, mas hoje o Zé Sanguiné ainda não participou conosco. Eu até estou meio preocupado, está sempre conosco, mas tudo bem, mas vale o recado aí, uma vez que no teu vídeo tu realmente já cumprimentou ele. Também o amigo Henrique da Silva e Silva, da turma CFS 72, lá do ano de 1972, na Santa Maria da Boca do Monte, dizendo assim: boa noite, um bom programa, amigo Severo. Ele é esposo da Janei e são os pais do Thatcher, o nosso amigo que está em recuperação após a cirurgia no Cristo Redentor. Agora também reside na Zona Norte, logo ele e a dona Janei. O Alberino Nascimento Cardoso, esse sim, é lá de Mariluz, litoral norte do nosso Rio Grande. Boa noite, amigo Severo. Acho bom para procurarem um treinador, porque o Mano está com seus dias contados. Não, o time vai ter, tá num crescente, calma aí. Eu também não gostei nem um pouquinho, mas serviu de subterfúgio para que os gremistas nos corneteassem. Outro gremista, o Jorge Antônio, ainda não apareceu hoje conosco. O Lauri Nunes Pitt, de Nova Santa Rita, também não, mas logo eles estarão aí, devem estar contentes. É isso aí, Alberi, boa noite. Vou dar uma ida lá no estúdio 2 da nossa emissora, porque 21h30 é o horário de nós colocarmos, sempre que tivermos, um vídeo. E hoje a oportunidade que nós temos é do nosso amigo João Batista, que nos mandou um vídeo. João Batista, lá de Arujá, São Paulo. Diz alguma coisa aí, João Batista, é contigo. Boa noite, Severo. Boa noite a todos os amigos aí da Rádio TV Impacto Web de Gravataí, aí no Rio Grande do Sul. Boa noite aí, José Sanguiné, gremista. Seu Grêmio foi campeão aí, hein? Aqui foi meu Palmeiras, Sanguiné. 4-0 no Água Santa, fora o show. Não adiantou os caras ficar secando não, viu? Não adiantou a turma do secador de cabelo ficar secando não, que não teve jeito, viu? Foi 4-0 fora o baile. Tô mandando um abraço aí pra todos aí. Uma feliz Páscoa, né? Atrasado, porque no domingo de Páscoa não teve programa aí Pauta Livre. Na segunda-feira também não deu pra mim participar. Então eu tô mandando um abraço aí pra todo mundo, né? Que vocês tenham tido uma feliz Páscoa, com saúde, com proteção divina de Deus, todo mundo aí. Que Deus abençoe vocês todos aí no Sul. E logo eu tô aí nesse estúdio aí, Severo, pra gente fazer um programa aí ao vivo aí, hein? Eu e você aí, tá? Das 9 às 10. Conversar com a galera aí, com todo mundo aí. Vai ser bastante legal, bastante agradável.
Severo, agora seu Colorado tá devagar, né, meu? Precisa mudar as marchas aí e tocar aí o barco aí pra frente aí, né? Seu Internacional tá devagar. Mas tá valendo, que o esporte é assim mesmo. Um ganha, o outro perde, é assim. É igual na vida, a gente ganha e perde, perde e ganha, mas a gente continua firme e forte, porque a gente tem Deus aí na vida da gente. E Deus é que conduz os nossos destinos, os nossos sonhos, os nossos planos. Um abraço para todos aí no Rio Grande do Sul. E que Deus abençoe a todos aí e abençoe também o Severo aí, né? O nosso narrador charmoso aí do Rádio e TV Impacto Web de Gravataí aí no Rio Grande do Sul. Grande abraço. Fica com Deus todo mundo aí. Deus abençoe. Abraços de Arujá, São Paulo. João Batista Romeiro. Aí o João Batista tá contente da vida, o Palmeiras dele está levantando tudo aí nessa aí, então ele tá muito contente aí o João Batista, e já aproveitou e deu aquela corneteadinha lá direto de São Paulo, e eu tenho que engolir, realmente o Inter não tá numa boa, embora que o resultado pode ser que de todo não foi ruim, o Inter jogou mal pra caramba, claro que venceu um time bem fácil ainda, né? Embora que já seja a terceira fase da Copa do Brasil e o Inter está entrando nessa fase porque veio agora. Mas também, dentre isso, eu vou indicar para vocês Almeida Contabilidade, aquele local em que está aguardando, ainda tem tempo para que vocês façam a sua declaração no Imposto de Renda. Veja aí o que temos a indicar na área da contabilidade, Almeida Contabilidade. Aí está a nossa indicação. Amigos da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, é com vocês o assunto. Nós temos uma indicação para fazer a vocês. É na área da contabilidade. É o escritório Almeida Contabilidade. É um local onde presta assessoria contábil, também assessoria tributária, escrita fiscal, departamento de pessoal, abertura e fechamento de empresas. Funciona de segundas a sextas-feiras, pela parte da manhã, das 9 às 12 horas. Na parte da tarde, das 13h30 às 18 horas. Aonde fica? Ali na rua Manuel José Lopes Fernandes, número 118. O bairro é Aparício Borges. Claro que é em Porto Alegre, na capital do nosso Rio Grande. Referência fica ali próximo à Academia da Polícia Militar, também próximo à Associação dos Cabos e Soldados, ou ali a região que é chamado como a Volta da Cobra. Também, você falando com o Almeida, ele dá assessoria pelo WhatsApp. Dúvidas que vocês tiverem sobre o imposto de renda pela pessoa física, também sobre precatórias, empresa MEI, tudo de uma maneira gratuita. Você vai manter contato. Os telefones pelo WhatsApp, DDD 51, o 999 65 7380. Também pelo DDD 51, o fixo 211 28882. Também por outro celular, DDD 51, pelo 993 45 8177. E outra, agora dia 15 de março, já começaram as declarações do Imposto de Renda. E o Almeida, para dar bom atendimento aos senhores e também um agrado, está dando um brinde surpresa. Tudo isso para agradar a você, cliente, que com certeza, ao receber esse serviço, vai indicar aos demais, porque qualidade tem e nós conhecemos esse serviço e indicamos a vocês. Então, mantenha contato e, se necessário, e com certeza vai ser do seu interesse, solicite a prestação do serviço. Ele está aí à sua disposição. Almeida Contabilidade. Até uma outra. Olha aí, ó. Foi falar no homem, indicação do Almeida Contabilidade, e ele apareceu aí conosco.
Lá no outro programa ele não havia participado, mas já apareceu aí. Então o Almeida nos manda um videozinho te mostrando aí para nós, 2 minutos, igual ao que o João Batista nos mandou. Aí tá um exemplo, aí te mostra. O pessoal só vê propaganda para procurar o homem, ou manter contato contigo via telefone ou WhatsApp. Te mostra para nós, a oportunidade é essa. O programa Pauta Livre tem essa finalidade, mostrar aos amigos, sabermos com quem estamos falando. É muito melhor que mostremos o nosso visual. Mas vou lá no Estúdio 1, porque ele chegou aí, então vamos ler a mensagem que interagiu conosco, o Alcides Almeida Correia. Ele diz assim: boa noite, amigos. Após me informar, envio 2 mensagens para enriquecer a pauta. Aquilo que se faz com amor está sempre além do bem e do mal. É do Nietzsche. Tem tudo a ver com os encontros online. E ele disse que sempre mandaria alguma coisa para a nossa reflexão. E ela tá valendo esse teu aí do Nietzsche que tu pegaste. E é isso aí. Uma filosofia bem profunda. Muito obrigado, Alcides, por estar conosco. Uma boa noite. Retorno então aqui ao Estúdio 2 da nossa emissora para dar uma olhadinha na nossa sinopse. 21h39. Se vocês querem interagir conosco, não saiam daí. Mantenham contato, digam alguma coisa, deem a sua opinião. Opinião que eu vou falar agora, não aquela opinião da Xuxa, que comparou o ato do Dalai Lama com o presidente Jair Bolsonaro, mas não lembrou dela dos velhos tempos. A velha Xuxa não era de antes, é agora. É isso aí, então tá, dona Xuxa, é melhor ficar fazendo o programa como apresentadora, é muito melhor do que dar a sua opinião. O treinador do Flamengo, o português Vitor Pereira, foi demitido após a derrota ali em 4-1 para o campeão carioca, que foi o Flu, que deu aquele passeio. E agora, primeiro estava balançando, agora a diretoria diz que já tem 6 nomes na sua lista da sua possibilidade. Então o balança, mas não caiu o treinador do Flamengo. A imprensa já tinha até se antecipado, dizendo que ele deveria cair, e realmente caiu. Aquilo que nós falamos da crise que está acontecendo pela disputa de Taiwan, onde a China está realizando exercício de um tiro real lá no Estreito de Taiwan. Os Estados Unidos estão mobilizando destroyer para lá. O governo Lula, se você está desconfortável, se você é pobre, o pai dos pobres, o presidente Lula, ele comprou sem licitação, que teria que ter essa licitação, num shopping de luxo, uma cama por a bagatela de 42 mil, mas também um sofá cheio de novas tecnologias por 65 mil. Tudo isso, se você está desconfortável, não fique triste. O presidente e a dona esposa, a primeira dama, a Janja, estão bem confortáveis. A hora que for sentar no sofá, aquele conforto. Segundo disseram eles, que o casal do presidente Jair Bolsonaro e a Michele haviam deixado a casa presidencial horrível, a residência presidencial. Então agora é por isso que eles usaram esse argumento e fizeram essa compra dessa luxuosa cama e o sofá e outros pertences, né? Nós citamos só esses diante da exorbitância que é do valor. Hoje também nós tivemos o aniversário do Bica Santos. Ele é ali nosso amigo de Canoas e joga futebol. Atualmente está na equipe do Harmonia. Bica Santos, feliz aniversário.
O governo Lula está gastando 600 mil para a propaganda da saúde, com coisa que o Ministério da Saúde precisa de propaganda, mas em tese 600 mil em artistas, claro que artistas deles, né, artistas da área esquerdista, nenhum é da área bolsonarista. 630 mil é gasto que não acaba mais. Também o cachê dos artistas, além da Lei Rouanet, além dos artistas que antes era de 3 mil, agora passou para 25 mil. Calculem quanto foi o reajuste do cachê desses artistas. Mas passando desses problemas aqui do Brasil, vamos à guerra, né? A Rússia ela muda as regras de alistamento e fará a convocação digital de militares. A lei aprovada para impedir que recrutas deixem o país para escapar de ir à guerra na Ucrânia, uma vez que a debandada está sendo grande, pessoal. Por isso que eu digo, não bote culpa na população da Rússia. Os culpados são os comandantes militares que estão obrigando os jovens, os soldados, que a maioria é jovem, a ir à guerra na Ucrânia. Eles não querem de jeito nenhum, mas é que uns, em época de alistamento, estão fugindo do país. Mas agora com essa nova regra, alistamento digital, vai ser difícil que eles fujam a ter que ir para a guerra, o que eles não querem com certeza. Lá no Rio de Janeiro, na Gávea, uma ex-atleta, a Sandra Matias Correia, de Sá, 53 anos, e ela foi flagrada chicoteando um motoboy e mordendo uma entregadora e intimidando ainda um lojista. Ela seria ouvida ainda hoje, mas a sua defesa diz que ela não poderia ser ouvida porque apresentou um atestado alegando estar machucada. Mas os vídeos que foram mostrados na imprensa também, nas redes sociais e na imprensa, não tem razão dela estar machucada, mas a defesa usou esse argumento. Amanhã, a partir de amanhã, já deve ouvir as pessoas que foram as vítimas, nesse caso, dessa agressão lá no Rio de Janeiro, na Gávea, por essa ex-atleta. Em Maquiné, aqui no nosso Rio Grande do Sul, um jovem de 14 anos, um adolescente, foi apreendido e levado para a delegacia de Capão da Canoa, e também os seus pais. Esses foram presos e levados até a delegacia, porque ele está tendo contatos e fazendo ameaças nas redes sociais de que haveria ataques à escola. Ele tinha um quarto em sua casa com suásticas, com imagem de Hitler, de Mussolini e todos um aparato de nazismo suástica. Inclusive, segundo informações, o seu pai o presenteou com uma bandeira nazista. E então agora, por isso que os pais foram conduzidos à delegacia, e não é possível que estivesse dando apoio a esse jovem. Diz que haveria ataque a uma escola, não dizia em qual escola. Ele é um aluno da 9ª série lá de Maquiné, mas não quer dizer que fosse naquela escola. Segundo disseram, ele estava sendo orientado e tinha contato de alguém do Paraná que fazia esse contato com ele, o induzia também a esses fatos. Mas vamos ver no que dá. Os pais foram presos e vão ter que prestar contas à polícia e posterior à justiça. Se ele é inimputável, os pais não, esses são imputáveis. Também o dólar para a nossa economia é uma boa. Fechou pela primeira vez em 10 meses abaixo dos R$5, R$4,94. Aquelas brasileiras presas lá na Alemanha que tiveram as bagagens trocadas já foram libertadas, mas ainda vão ficar por lá se restabelecendo do trauma, depois retornarão ao Brasil. Mas a advogada já disse que vai pedir indenizações, ressarcimento por danos morais, mas a polícia
aqui do Brasil, a Polícia Federal teve que mostrar todas as imagens de que houve realmente troca de bagagens, porque elas foram pegas com cocaína e realmente elas não eram culpadas, mas foi bem relutante a polícia alemã em aceitar esses argumentos. Elas ficaram mais de 30 dias presas, mas agora, pelo menos esse martírio passou, estão em liberdade e agora serão os trâmites normais judiciais. Lá na Irlanda, um homem chamou os bombeiros, um incêndio que estava acontecendo próximo à casa dele. Os bombeiros até não vieram, mas foi cobrado o valor de R$10.400, porque é uma prática comum na Irlanda. Quando solicitar o serviço dos bombeiros, tem que pagar por esse serviço. Um comerciante, numa outra oportunidade, também convocou os bombeiros e veio uma conta, uma cobrança de R$30.000. Isso é estranho, é diferente, mas lá tem que pagar, tem que dar o ressarcimento ao Estado desses danos que é o deslocamento dos bombeiros e o seu serviço. Eu vou lá ao Estúdio 1, que agora entrou Campo Bom. É o Celcinho ou Celso Túlio. Boa noite, amigo Severo. Um bom programa a todos. E lá no sábado estaremos lá no campo, né, jogando com os boleiros de Albatroz em Nova Hartz. E o Celcinho entrou conosco aí. Muito bom que esteja conosco, o Celcinho. O nosso encontro pessoal hoje está sendo online há algum tempo, mas lá no sábado estaremos lá com certeza. Prevê chuva, eles disseram que o campo só se for chuva torrencial, mas estaremos lá de qualquer forma. Eu até já disse ali no grupo para uns amigos ali, até para o Dirceu Schaefer, que manteve contato comigo ali no YouTube, e até eu disse, se não for para o futebol, vamos para aquele churrasco ali, porque o nosso amigo Vitor já comprou esse material, então nós temos uma obrigação moral. Então eu estarei lá com certeza, tu vai estar também, embora que tu já esteja mais próximo, que aí de Campo Bom, aqui da onde eu estou, já é um pouco mais distante, mas eu estarei lá com certeza. Boa noite, Celcinho, obrigado, e sábado nos encontramos pessoalmente. Retorno aqui ao Estúdio 2, para dar continuidade à nossa sinopse. Por exemplo, o governador Eduardo Leite, ele disse que não vai transformar o IP Saúde num plano de mercado. Até porque a adesão dos médicos conveniados, que decretaram que haveria uma paralisação 10, 11 e 12, somente 9% das consultas não tiveram atendimento em cima dessa paralisação. Mas é o cúmulo que ele não dê reajuste aos médicos do IP, e não existe plano de saúde que tenha tantos sócios quanto o IP Saúde aqui, e o desconto é feito religiosamente no contra-cheque dos funcionários, da qual eu estou inserido. Mas eles primeiro jogam o dinheiro na vala comum e depois de um tempo repassam ao IP Saúde. Então não é questão de fazer o IP Saúde ser o de mercado. Não, tem que pagar em dia, tem que os valores que são destinados ao IP Saúde para que ele tenha vitalidade, seja fomentado, tem que ser repassados imediatamente. Mas em gestão anteriores, o governador já fez isso com o IP Saúde, foi reeleito, então não tem que se queixar. Os funcionários públicos que se danem aí quanto ao atendimento do IP. O Grêmio também lançou uma nova camisa para a temporada. Eu não sei se o meu olhar que é desse jeito, mas eu não vejo diferença nenhuma. Sabe como ela é? Listrada em listras branca, azul e preta. E eu não vi diferença. Mas eles dizem que, inclusive, haviam se queixado anteriormente de que havia o vazamento das camisas, novas camisas do Grêmio para a temporada. Mas tudo é uma jogada de marketing, hein? Uma vez que o Grêmio agora, até com a vinda com o Soares, angariou uma quantidade imensa de novos sócios, né?
E agora até já foi dito, tem mais sócios no Grêmio do que no Inter. Nesse item aí, a direção está atuando e muito bem. Porto Alegre também começa nesta quinta a vacinação contra a gripe, com profissionais. Os primeiros a serem vacinados serão profissionais da saúde e indígenas. Também uma deputada do PL acusou por assédio um deputado, Márcio Gerri. Ele é do PCdoB do Maranhão. Ele rebateu e se diz vítima de fake news. O Supremo forma a maioria de votos para validar punição a militares por críticas a superiores. E o que a gente vê na imprensa é que muitos coronéis do Exército, das Forças Armadas, estão criticando aos generais, até para aderirem no todo a nova filosofia do presidente Lula, que é de esquerda, que mudou radicalmente a ideologia política do Brasil. E com isso o Supremo se antecipou e, em maioria, diz que deve punir esses militares desde que contatada essa contestação às críticas aos seus superiores. Em janeiro, as vendas no comércio varejista aqui no Brasil cresceram em 3,8%, um recorde para o mês. E nós estamos torcendo para que a economia siga, nós estamos torcendo contra o bom andamento do país, com certeza. O desemprego continua alto, mas nós estamos torcendo. Isso aí é uma boa notícia para a nossa economia. O governo também avalia permitir o uso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para a compra de carros novos. O Conselho Federal de Medicina proíbe que médicos prescrevam anabolizantes para fins estéticos e esportivos. O ministro da Educação diz que brasileiros preferem professores a militares nas escolas. Ele fala daquelas escolas cívico-militares que foram fomentadas e incentivadas no governo do presidente Jair Bolsonaro. E agora eles querem terminar com essas escolas. Aí diz ele assim, mas professores de escolas militares são professores formados em uma capacidade, não quer dizer que sejam militares. Militares dão uma orientação de hierarquia, responsabilidade. Feliz daquela pessoa que consegue colocar o seu filho, basta que o concurso é rigoroso, a seleção. Aquele que está nas escolas militares, cívico-militares que ainda existem. Os premiados em todo o Brasil são alunos de escolas e colégios militares. Mas o ministro diz isso, combatendo tudo o que foi feito no presidente Bolsonaro. Ele diz que preferem professores a militares, mas não são militares, são professores que estão em colégios militares. E a disciplina e hierarquia é uma beleza, não existe toda aquela agressão a professor, nunca vai ter, e vocês nunca verão numa escola cívico-militar. O que acontece principalmente no ensino público, os professores têm um temor dos alunos, é o inverso. No nosso tempo, no meu tempo, no tempo de vocês, era o inverso, um professor dizia alguma coisa, o aluno tremia, era o inverso. Ele respeitava e tinha temor no bom sentido do professor. É o que não acontece nos dias de hoje. E eles acham que isto é o máximo. O presidente do Banco Central disse que a inflação caiu, mas pressões permanecem em meio à demanda forte. Isso aí quem disse foi o presidente do Banco Central. Um discurso, não riem porque isso é notícia. Um discurso de uma ministra do novo governo, criticando os preços do café e do óleo, e disse que o açúcar, a R$ 6 o quilo,
que vem do mel das nossas abelhas. Olha só o que uma ministra dizer, sendo que o açúcar vem da cana-de-açúcar, mas ela falou em público, numa de suas aparições, nem vamos dizer o nome da ministra porque não vale a pena, dizendo que o açúcar vinha do mel das nossas abelhas. O ministro da Justiça liberou 150 milhões para ampliar rondas e aumentar a segurança nas escolas. Isso é notícia nacional. Lá em Pinheiro Machado, no nosso Rio Grande do Sul, na noite de ontem, na BR-293, 3 pessoas morreram e 4 ficaram feridas em um acidente envolvendo 2 carros. Um Onix, da Secretaria da Saúde da cidade de Bagé, e um Voyage de Pinheiro Machado. Os veículos, além de colidirem, pegaram fogo. Aqui em Porto Alegre, foi sancionada a lei que determina um prazo de 15 anos para que a fiação subterrânea esteja completa. No Bolsa Família, o governo bloqueia e exige recadastramento de 1.200.000 famílias de uma só pessoa. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, marcou a análise das denúncias para o dia 18 e 24 de abril para julgar os denunciados daqueles atos de 8 de janeiro, daquela invasão aos 3 poderes. É a presidente do Supremo. O Grêmio, como vocês devem saber, se não sabia agora sabe, enfrenta amanhã o ABC de Natal, lá em Natal, pela Copa do Brasil. O Soares está fora dessa por preservação da sua saúde. Às 21h30, no Frasqueirão. A volta será no dia 27. E com isso, nós vamos encerrando o nosso programa Pauta Livre. E nós ficamos contentes por vocês estarem conosco. Mas lembrando que lá na sexta-feira, daquele tradicional sextou, lá no dia 14, nós estaremos aqui. O nosso muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus e não esqueçam o nosso encontro, 21 horas de sexta-feira. Até uma próxima, é o Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí que se despede. Fiquem todos com Deus.